Fala galera do Cervejário Preciso, exercício número 10, determinar o amargor e IBU pelos aqueles métodos tradicionais, que é Hengel, Mosher, Tinset, Daniels e Gertz. Lembrando, só para entender o que nós estamos fazendo nesses exercícios 9, 10 e 11, no exercício 9 a gente utiliza de uma equação simplificada para ter uma ordem de grandeza ou o peso aproximado de lúpulo. No exercício 10 a gente pega esse peso aproximado de lúpulo, ou peso de lúpulo, e calcula o amargor por esses 5 métodos. E a gente avalia o quão próximo nós estamos daquele prescrito, do amargor prescrito. E o exercício 11 a gente corrige, a gente elege um daqueles métodos, sei lá, Daniels, Mosher, elege um método que você queira e a gente corrige esse peso. E aí ele passa a gera o amargor de forma exata, não mais de forma aproximada. Do exercício anterior saiu que a gente vai usar um lúpulo 1 de peso com 42,52 gramas, ácido alfa 6,4%, e essa lupulagem vai ser 45 minutos do final da fervura. E um lúpulo 2, apenas 2 lupulagens, de 28,35 gramas, o ácido alfa desse lúpulo 2 5%, e nós vamos adicionar 15 minutos do final da fervura. Tem aqui uma altitude da abraçagem, quando chegar a hora eu vou explicar o que é isso. Volume antes da fervura e volume no final da fervura. Volume antes da fervura 24,6, no final da fervura 28,9. O cálculo desses volumes antes da fervura e depois da fervura foi feito já no exercício 8, ok? Então vocês dão uma olhadinha no exercício 8, lá a gente vai ter como determinar esses volumes antes da fervura, depois da fervura, que são extremamente importantes para cá. E a densidade original que vai ser utilizado aqui nesse problema é um 0,50. A primeira pergunta é como escolher meu IBU requerido, aquele que eu preciso. Nós vamos sempre apoiar no guia de estilos, vamos ver qual é a faixa de IBU que lá o seu estilo solicita, né, que é necessário, e a gente vai escolher um IBU dentro da faixa, porque o objetivo é cálculos cervejeiros para receitas de cervejas dentro desses guias de estilo, então a gente precisa saber. Bom, me perguntaram, como eu defino, como eu escolho esses lúpulos? Então, primeiro eu queria passar algumas coisas. A gente escolhe, primeiro, quantas lupulagens a gente faz, tá certo? Essas lupulagens, elas são divididas. Lá no começo, por exemplo, esse exercício número 10, ele tem 60 minutos de fervura. Pode ser 90 minutos de fervura. Mais que 90 não é comum, mas enfim. 90 minutos de fervura, ou 60 minutos, nesse caso é 60 minutos. Os lúpulos adicionados logo no início da fervura, eles são denominados lúpulos de amargor. No meio da fervura, entre 10 e 30 minutos, 15 a 40 minutos, no meio da fervura é chamado de lúpulos, lupulagem de sabor. E no final, menos que 10 minutos, ou menos que 15 minutos, por aí, próximo do fim da fervura, a gente chama isso de lupulagem de aroma. Por quê? Quanto mais tempo ferve o lúpulo, mais ele volatiliza, e aí você perde as características dele. Então, enfim, definir quantas lupulagens, em quais regiões você vai fazer, no começo, no meio e no fim, qual a porcentagem de lúpulo para cada uma delas. Se você tem 10 lupulagens, você vai ter 10 de 10%, ou a primeira de 20% e as outras duas últimas de 5 e 5%, ou se você vai ter 4 de 25%, quer dizer, quantas lupulagens e quais as porcentagens. Outra coisa importante, a partir do estilo que você está fazendo, e você tem nos guias BJCP toda a descrição de como é a cerveja, vocês escolherem esse lúpulo, a variedade. Então, qual é a dica que eu dou? Pense primeiro em lúpulos por origem. Você vai trabalhar com lúpulo inglês, vai trabalhar com lúpulo americano, vai trabalhar com lúpulos alemães, vai fazer uma mescla de lúpulos alemães e americanos, não sei, mas pense na origem. Outra coisa, verifique as características sensoriais desse lúpulo, e aí é legal, o livro traz aqui, ó, essas características na forma de gráfico de aranha aqui, ó.
para vários lúpulos, né? Bastante. Então você tem aqui cítrico, frutado, floral, picante, tabaco, herbal, caramelo, caramelizado, quer dizer, você consegue ter uma noção. Pessoal, isso aqui é o que montei, tá? É um bom norte, mas você pode fazer outras pesquisas de como é as características desses lúpulos, tá? Então escolha os lúpulos como a partir dessas características, além, é claro, do amargor que é requerido. E aí sim, fez todas essas determinações de quantas lupulagens, quais as porcentagens, determinação de quantas gramas de cada um e quais os ácidos alfas de cada um desses lúpulos. A gente vem para cá para o exercício 10 para determinar o amargor pelos 5 métodos que eu já citei. Vamos lá então, pessoal, vamos começar esse exercício. Primeiro método, Hengel. A equação, pessoal, é a mesma para todos os métodos, tá? Para qualquer um desses. Hengel, Mosher, Tinsett, Daniels, Gerhardt, é a mesma equação. O que vai mudar é esse fator de utilização e esse C. O fator de utilização está ligado, é um fator ligado ao tempo que você adiciona o lúpulo, tá? Por que, Alex, existe esse fator? Claro, se você adiciona o lúpulo lá no começo da fervura, isomeriza mais e aí ele amarga mais. Ele isomeriza mais e também volatiliza mais. Então, ele fica mais amargo do que aromático. E se você adiciona perto do final da fervura, ele isomeriza menos, né? Em compensação, ele volatiliza menos também. Por isso essa denominação lupulagem de amargor, sabor e aroma. E esse C1 é um fator ligado à densidade, a relação entre a densidade da cerveja e a percepção do amargo. Então, o que muda de método para método, basicamente, é o fator de utilização e esse C1. Tá? Aqui a gente vai usar, para determinação de C1, um BG. O que é um BG? Ele é a densidade antes do início da fervura. OG é a densidade depois da fervura. A gente tem duas densidades, depois da fervura e antes da fervura. O BG é o antes da fervura. Então o primeiro passo é determinar esse BG. Volume final de cerveja sobre volume inicial da fervura, que eu chamei volume da fervura, volume inicial. O OG é o prescrito, 1,050, faz a conta e você tem aqui que a densidade antes da fervura, 1,038. Bom, vai tirar o C. Entra com BG nesse gráfico, tá bom? Vamos só ver aqui uma coisa. Entra com o gráfico de correção da densidade para o Hengel. E aí você faz a leitura do C, tá bom? A leitura aqui é um pouco menos que 0,95. Só para vocês saberem, esse gráfico é o gráfico da página 99. Tá? Gráfico da página 99. Um pouco menos de 0,95. Então tá aqui, ó. Temos pelo gráfico da página 99 que C vale 0,94. Acabou. Achou o C, vai achar os fatores de utilização. Alex, quantos fatores de utilização eu vou ter? Se você tiver 5 lupulagens, 5 fatores de utilização. E aí você aplica essa equação, a equação básica, 5 vezes. A gente tem 2 lupulagens nesse exemplo, então a gente vai pegar 2 fatores de utilização e aplica a equação 2 vezes. Tá aqui, ó, 1, 2. Primeiro fator de utilização aos 45 minutos e o segundo fator de utilização aos 15 minutos. Ok? Então você vem no gráfico, esse gráfico aí também está na página 99. Só um pequeno ajuste aqui, ó. Esse é o valor 10, esse é o valor 20, esse aqui é o valor 30, tá? E esse aqui é o valor 40. E esse aqui é o valor 50. Eu só queria alertar que o gráfico é perfeito, gente. O problema é que esse numerinho ele ficou um pouquinho deslocado, mas vocês ajustem aí. Então o valor 45 minutos está bem aqui no meio, tá ok? Então, ó, 45 minutos você tem algo em torno de quase 27, um pouco menos de 27, 26 alguma coisa. E para 15 minutos, ó, tá aqui, ó, 15 minutos aqui no meio, aqui, ó. Gente, com uma régua, com cuidado, vocês conseguem fazer essa leitura. 15 minutos, algo um pouco mais que 8, tá ok? Então vamos lá. Para 45 minutos,
26,90, foi isso mesmo que a gente viu, para 15 minutos, 8,23, realmente foi isso. Substitui a fórmula, 0,1 é a constante da fórmula, 26,90 é o fator de utilização, 6,4 é o ácido alfa dessa lupulagem, 42,52 é o peso de lúpulo utilizado nessa lupulagem, 18,9 é o volume e 0,94 é o C. Então, a primeira lupulagem contribui com 41,20 IBU, com 41,20 de amargor. Mesma coisa aqui, 0,1, 8,23 é o fator de utilização, ácido alfa desse lúpulo, 5, a gente usou 28,35 gramas desse lúpulo, nessa lupulagem de 15 minutos, 18,9 litros, 0,94 é o C1. Então, a segunda lupulagem, a gente tem 6,57 IBUs. A soma dos dois me dá o amargor total da cerveja por esse método, por Hengel, 47,8. Qual que é o prescrito, Alex? O prescrito está lá no exercício 9. Ele é 43,5. Foi ele que determinou esse peso e esse peso. Tá? Volte, quem não assistiu o exercício 9, é importante assistir para assistir o 10. Ok? Moisture. Equação é a mesma. Precisa saber da densidade antes da fervura. É o mesmo valor também, porque não muda. Vamos para o gráfico do Moisture. Tá? Vou confirmar aqui qual página é. É página 101 do livro. Entra com o valor 1038 e faz a leitura. Dá um pouco mais que 0,95. Dá 0,97, ó. Depois vocês leem com precisão maior aí, com a régua, vai perceber que dá 0,97. Então, pelo gráfico da página 101, pelo gráfico da página 100, a gente vai tirar o fator de utilização 45 minutos e 15 minutos. Procedimento igual, gente. Então, ó, 45 minutos, algo em torno de 20, um pouco mais que 20. 15 minutos, algo em torno aí de 11,5, alguma coisa assim. Então, 20 e 40, para 45 minutos, 15 minutos, 11,6. Faz as duas equações, 0,1 constante, 20,40, fator de utilização, 6,4. O ácido alvo desse lúpulo, 42,52 o peso dele, 18,9 litros, é o volume, 0,97. Essa é a contribuição do amargor da primeira lupulagem. De novo, 0,1, 11,6, 5, 28,35, que é o peso do lúpulo, o 5 é o ácido alfa e o 11,6 é o fator de utilização. 18,9 é o volume, 0,97 é a constante C. A contribuição na segunda lupulagem, 8,97, a soma dá 39,25. A gente está procurando 43,5. O Alex não bateu? Não, não bateu. Eu já falei que no terceiro passo a gente corrige, pelo método que a gente eleger. Tinset, mesma coisa. Determina o BG, que é a densidade antes, ou no início da fervura, 1,038. Entra com BG, tira o fator C, que é o fator de correção da densidade. Vai dar 0,86, alguma coisa assim. O Tinset é da página 102, né? 0,852, 853, 0,853. Pela página 102 mesmo, a gente tem um gráfico de fator de utilização, entra com 45 minutos, fator de utilização um pouco mais que 20, entra com 15 minutos, quase 11. Então, um pouco mais que 20, para 45 minutos, para 15 minutos, quase 11. 0,1 constante, fator de utilização, ácido alfa, peso, volume e o fator de correção. A contribuição no amargor da primeira lupulagem, 33,93. 0,1, fator de utilização, ácido alfa, peso do lúpulo, nessa quantidade de lúpulo adicionada nessa lupulagem, de 15 minutos, volume constante. Então, deu 9,56.
somando 33,93 e 9,56, 43,49. Esse chegou bem próximo. Tá? Chegou bem próximo. 43,5. O prescrito é 43,5. Alex, sempre vai se aproximar do Tinsit? Não. Pode se aproximar de um método, pode se aproximar do outro método, ou pode, de repente, não se aproximar de nenhum deles. O que a gente tem que ficar tranquilo é que no terceiro passo a gente vai corrigir. Bom, pessoal, o quarto método é Daniels. Mesma coisa, temos que achar o BG, densidade antes da fervura. É um 0,38. Entra no gráfico Daniels, pessoal, gráfico da página 104, entra com 0,38, determina o C, que o caso é o C igual a 1, gráfico da página 104, C igual a 1. Vamos achar o fator de utilização para 45 e para 15 minutos, que é a página 103. Então, entra aqui, ó, 45 dá 27,5 e para 15 minutos dá 15. Então, isso é 27,5 e 15. 45 minutos e 15 minutos. Ok? Põe na fórmula 0,1 constante, 27,5 é o fator de utilização, 6,4 o ácido alfa desse lúpulo, 42,52 o peso dele, 18,9 o volume, 1. Então a contribuição do amargor da primeira lupulagem, 39,59. A segunda, 0,1 constante, 15, é esse 15 aqui, gente, ó, 15%. 5, ácido alfa 28,35 peso, 18,9 volume e 1. Então dá 11,25. Somando por Daniels, esse amargor seria 50,8. Por último, Gertz, só que esse C5 agora é produto de 3 termos. Um ligado à densidade, um ligado a um fator de lupulagem e outro ligado a um fator que está a altitude da abraçagem. Tá? Primeiro você tira o BG, que é um 0,38, vai na página 106 e vai tirar o GF, que é 0,94. Entra e aí acha aqui 0,94. Então BG, pelo gráfico da página 106, o G vale 0,94. Agora, o que significa esse fator H no Gertz? Ele significa fator de lupulagem. Ele sugere que quanto mais lúpulo se adiciona na fervura, o fator de utilização vai diminuindo. Ou seja, quanto mais lúpulo adicionamos ao mosto, menos isomerização se realiza. E aí ele propõe esse termo HF. Tá certo? Então você aqui põe o volume final, aqui você põe o volume no início da fervura, IBU você não sabe, 260 e 260. Então esse HF passa a ser 1 mais 0,768 IBU sobre 260. É um problema, né? Porque eu não tenho IBU, né? Como é que vai fazer? E eu preciso dele aqui. Isso vai dar uma característica própria para essa equação. Vou mostrar lá na frente. A gente vai ter que resolver ela de forma iterativa. E o TF, eu vou ler aqui para vocês, é um fator de altitude. Observe que a temperatura de fervura varia com a altitude local de produção de cerveja. E aí o Gertz sugere um fator de correção ligado à altitude. Certo? 762, isso dá 1,09. Queria aproveitar esse momento para dizer o seguinte. Aqueles que utilizam Beer2 e Beersmith estão fazendo as conferências, e acho que deve fazer, eu já falei isso há um tempo atrás, vai ver que provavelmente o único método que vai dar uma diferença é Gertz. Por quê? Porque normalmente a gente não entra com essa altitude de braçagem, a gente não entra, entendeu? Então, se der alguma diferença no IBU do cálculo que nós estamos fazendo aqui, que é o que ele propôs, para o que vocês fazem via software, Beer2, Beersmith, provavelmente esteja ligado a esse termo de altitude, porque normalmente a gente não coloca essa informação, a gente passa reto. Por outro lado, todos os outros 4 métodos, se vocês compararem lá, vai bater exatamente o valor. O valor que nós estamos calculando aqui vai bater lá nesses aplicativos aí, nesse software, tá bom, pessoal? Bom, feito isso, a gente vai montar a equação. Aliás, para montar a equação, está faltando só o fator de utilização. Então nós vamos tirar
Para 15 minutos é algo próximo a 19. Desculpe, vamos voltar. Para 45 minutos é algo próximo a 19 e para 15 minutos é algo próximo a 3,5. Um pouco menos que 3,5. Então, para 45 minutos próximo a 19, 18,36 e para 15 minutos 3,22. Como é que monta? 0,1 é constante. Aqui é fator de utilização vezes o ácido alfa vezes o peso. Primeira lupulagem. Aqui é fator de utilização vezes o ácido alfa vezes o peso. Aqui é segunda lupulagem. Ok? Esse fator 0,94 é o fator ligado à densidade. Esse fator 1,09 é o fator ligado à altitude da abraçagem. E esse fator aqui é fator ligado à lupulagem. Está lá no livro, página 104, só ler lá a teoria. E esse 18,9 é o volume. Ora, você tem IBU aqui, fora e aqui dentro. Então torna essa equação iterativa. A gente vai ter que fazer um chute inicial, o que deu, a gente volta aqui e assume como sendo o valor e vai fazendo a iteração até que esse método converja para o método. Então, qual é o chute inicial? É o IBU prescrito, que está lá no exercício 9, 43,5. Então o primeiro valor que você coloca aqui é 43,5. Quanto dá? 24,95. Esse 24,95 assume agora o novo valor. Quanto dá? 26,22. Esse 26,22 assume aqui como novo valor, dá 26,13. Esse 26,13 vem para cá, dá 26,14. Veja que já está convergindo. E o 26,14 vem para cá, dá o próprio 26,14. Ou seja, convergiu. Por Gertz, o amargor final da cerveja é 26,14. Bom, o exercício 10 é isso. E agora, Alex, como que a gente vai fazer? Bom, pessoal, o exercício 11 eu vou mostrar para vocês qual foi o resultado que cada método teve. Vamos comparar com o IBU prescrito. Vamos eleger um método. No caso do exercício 2 eu elegi 2 métodos, só para exemplificar, mas o certo é um só. A gente escolhe um método, elege um método e faz a correção dos pesos de lúpulo para que, por aquele método, a gente tenha cálculo de IBU exato, 43,5. Tá bom, pessoal? Exercício 10 é isso, vamos para o 11 daqui a pouquinho. Um abraço, até mais.